Bem, pessoal, vamos agora entrar na questão de atrito. Tem muitas questões que trazem o atrito, e aí antes da gente resolver algumas questões é necessário que vocês compreendam o que é atrito, né? Como que ele vai agir dentro das leis de Newton aí, tá? O que é atrito? Atrito ele é determinado como um tipo de força resistiva de contato que surge ao tentar movimentar um objeto em uma superfície, tá certo? Então, na prática, o que é atrito? Atrito vai ser uma resistência ao movimento. Quando eu tenho um objeto em contato com uma superfície, por exemplo, esse objeto ele está ali em contato com a superfície e os seus átomos, suas moléculas, eles vão estar interagindo eletromagneticamente com os átomos da superfície. E aí vão estar interagindo ali, fazendo uma ligação. Para que eu tire esse objeto ali do repouso, ou seja, para que eu mova esse objeto, eu tenho que interromper essa ligação. E aí essa ligação ela vai servir como uma força de resistência. E é justamente isso que é o atrito. A gente entende de forma ali mais fácil como uma força que vai resistir ao movimento, ou seja, que vai querer impedir esse movimento, tá certo? E aí, existem dois tipos de atrito que é importante que a gente compreenda, que é o atrito estático e o atrito dinâmico. Quando o objeto ele está em repouso, e aí que nesse exemplo agora que eu expliquei, ocorre essa ligação aí, e aí é uma ligação mais forte. E esse é o chamado de atrito estático, quando o objeto está em repouso. E aí a gente vai ter que exercer uma força para quebrar esse atrito, ou seja, para sobrepor a força de atrito para conseguir mover esse objeto. E aí é importante saber que o atrito estático ele vai aumentando à medida que você aumenta a força. Ou seja, ele tem ali um atrito ali no mínimo e aí você aplica uma força e aí ele vai aumentando para conseguir equilibrar essa força e não movimentar o objeto. Você aplica outra força, ele vai aumentando. Aplica mais força, ele vai aumentando. Até que vai chegar um momento que ele não vai conseguir mais aumentar essa força de atrito e aí você vai colocar uma força maior e você vai conseguir mover esse objeto. Quando o objeto ele entra em movimento, ou seja, quando você consegue interromper aquela ligação entre os átomos do objeto ou do corpo e da superfície, ele vai entrar em movimento. E aí se tem um novo tipo de atrito, que é chamado de atrito dinâmico. Por quê? Quando o objeto ele está se movimentando sobre a superfície, ele está a todo momento fazendo ligações, quebrando ligações, fazendo ligações, quebrando ligações. Esse é um processo chamado de atrito dinâmico. Esse atrito ele não aumenta nem diminui, ele é constante e ele vai ser menor que o atrito estático. Aí olhando aqui para o que está na tela, a gente tem quando não é aplicada nenhuma força sobre o corpo, não há nenhum atrito, porque não há nenhum movimento, não há nenhuma força de atrito, o atrito é zero. O objeto vai estar ali parado, você não está aplicando nenhuma força, então não tem nenhum atrito. Se você aplicar uma força F, a força de atrito, ela vai ser igual à força F, para conseguir equilibrar, ela vai aumentar para equilibrar a sua força F, e aí não vai ter nenhum movimento. Se você aqui no exemplo C, aumenta a força aplicada, o atrito ele vai continuar equilibrando essa força, vai aumentar a força de atrito estático para conseguir equilibrar e também não vai haver movimento. E aí vai chegar uma hora que finalmente a força que você vai aplicar vai superar essa força ali do atrito estático. E aí você vai conseguir mover esse bloco e aí vai sofrer uma aceleração. E aí por que vai sofrer aceleração? Porque eu falei para vocês que quando você consegue vencer o atrito estático, vai passar a ter agora o atrito dinâmico. E o atrito dinâmico ele é menor que o atrito estático. Esse atrito dinâmico também é chamado de atrito cinético, tá, pessoal? E aí esse atrito dinâmico ou cinético ele é menor que o atrito estático. Você conseguiu colocar uma força para vencer o atrito estático. Se a força do atrito dinâmico é menor que do atrito estático, então você vai ter uma força muito maior que o atrito estático e ele vai ter uma aceleração. E aí, para que você consiga manter uma velocidade constante, é necessário você reduzir a força que você aplicou, tá certo? Aí aqui nós temos, vocês podem observar aquilo que eu expliquei. Nós temos aqui o módulo da força de atrito e também temos o tempo. Inicialmente você vai colocando uma força, vai colocando a força, e aí a força de atrito ela vai aumentando a sua força de atrito estático, para que possa ser
equilibrado, para que consiga equilibrar e não haja movimento. Só que vai chegar num ponto que vai ter a força máxima de atrito estático. E aí, se você colocar mais força, você vai conseguir quebrar esse atrito estático. E aí, o atrito ele vai se tornar um atrito dinâmico, que é um atrito ali enquanto o objeto está em movimento. E aí, como vocês podem observar, o atrito dinâmico ele é aproximadamente constante. E aí, esse conceito vocês vão precisar para resolver questões. Vocês têm que saber que o atrito é aquela força que vai resistir ao movimento, ou seja, sempre que você for fazer ali um diagrama do corpo livre, você vai analisar para onde está sendo movimentado o corpo, e se tiver atrito, você vai colocar o atrito como uma força oposta, porque o atrito ele está tentando impedir esse movimento. Se o objeto estiver em repouso, vai ter ali um atrito estático, e se o objeto estiver em movimento, vai ter um atrito ali dinâmico ou cinético, tá, pessoal? Aí agora vou passar aqui para o papel para mostrar as fórmulas que a gente tem para vocês, beleza? Bem, pessoal, passando aqui para o papel para que vocês consigam observar as fórmulas, tá? Bem, como eu falei para vocês, o atrito estático ele vai aumentar à medida que você aumenta a sua força. Então, ele não vai ser constante. E aí, ele vai se alterar. Contudo, é possível calcular a força de atrito estático máxima, que aqui é a FAT Ezinho máxima. E ela é calculada a partir da fórmula de μe, que esse μe é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Já o atrito dinâmico ou atrito cinético, ele é quase constante, aproximadamente constante. Então você consegue calcular tranquilamente. E vai ser calculado a partir dessa fórmula aqui, ó. A força de atrito constante é igual a μc, que é o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, mais comumente nas questões aparece como atrito cinético, vezes a força normal. Então essas são as fórmulas. Se você ver, a construção da fórmula é a mesma. Aqui você vai ter o coeficiente estático vezes a normal, e aqui você vai ter o coeficiente de atrito cinético vezes a normal, tá certo? Essas são as fórmulas que vocês vão ter que utilizar e aplicar em questões, tá certo? E aí agora vocês vão ver a resolução de algumas questões para vocês terem ideia de como aplicam isso na prática. Bem, pessoal, agora que a gente já viu aí essa aulinha sobre a força de atrito, o que é, quais são os tipos, vamos ver agora alguns exercícios para a gente ver na prática como ela é aplicada dentro ali das leis de Newton e como a gente vai resolver exercícios que apareçam essa força de atrito para a gente não ficar perdido, tá bom? Esse aqui é o primeiro exercício e ele diz o seguinte: na figura abaixo, considere o peso do bloco igual a 50 newtons e que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano vale μc igual a 0,1, ou seja, o coeficiente de atrito cinético é 0,1. Calcule o valor da força que a pessoa está fazendo, supondo que A, o bloco está subindo com velocidade constante, B, o bloco está descendo com velocidade constante. Primeiramente aqui, letra A, que é o bloco subindo, vamos fazer o diagrama do corpo livre, ou seja, identificar quais forças estão atuando sobre esse bloco. Como eu avisei para vocês anteriormente, eu peguei esse exercício aqui da videoaula do professor, então já tem um diagrama de força, mas nós vamos fazer aqui o nosso diagrama separado, tá certo? Vamos colocar aqui o nosso bloco, e o nosso bloco ele está aqui sobre um plano. Certo? Primeira coisa, determinar o sentido dos nossos eixos, como os nossos eixos vão prosseguir. Já falei para vocês que o eixo Y ele vai estar sempre perpendicular ao nosso plano e o eixo X vai seguir sempre o sentido do plano. Na letra A tá falando que esse bloco está subindo, então o nosso eixo X ele vai ser no sentido positivo em direção à subida, tá certo? Vamos agora determinar as forças. Primeira força que a gente tem, força padrão aí que a gente tem em todo o corpo, é a força peso, que é a massa vezes a gravidade, porque é a força de atração da Terra. O bloco ele está em contato aqui com a superfície, então temos aqui a força para cima, que é a força normal. Essa força normal ela vai ser igual a peso, só não vou representar aqui junto, por causa que não dá, porque eu desenhei o plano aqui em cima, mas não tem problema não, quer dizer, ela é igual a peso sobre o eixo X, em geral a gente vai ver isso. E, além disso, nós temos aqui a força de tração, que é quem está puxando esse bloco, então aqui a força T de tração, e temos também a força de atrito. A força de atrito ela vai resistir ao movimento, então ela está contrária a T, que é quem está proporcionando o movimento. Então, FAT aqui, força de atrito.
A força peso, ela não está sobre os eixos, ela está aqui inclinada. Então a gente vai ter que fazer a decomposição da componente x e y. Então aqui vamos fazer a decomposição da componente y, e aí é que nem eu falei, a força normal vai ser igual a componente y desse peso. E também vamos fazer aqui a decomposição da sua componente x, tá certo? Então pronto. Como eu havia dito anteriormente, se o ângulo está aqui embaixo, então ele vai estar entre o vetor e o eixo y. Se o ângulo tivesse cá em cima, ele estaria entre o vetor e o eixo x. Está aqui embaixo, então o ângulo está entre o vetor e o eixo y. Eu descubro o y utilizando cosseno. Então vai ser o valor do peso vezes o cosseno de 30. Enquanto cá em cima vai ser o valor do peso vezes o seno de 30. Beleza, já fiz o meu diagrama das forças aqui e vou começar a resolver a questão aplicando a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela vai falar que a somatória das forças é igual a massa vezes aceleração. Mas aí eu falei para vocês prestarem bem atenção nisso aqui, velocidade constante. Velocidade constante é o que? MRU. MRU, esse bloco ele vai estar em equilíbrio. Então a gente vai igualar essa fórmula a zero, perfeitamente. Então vamos colocar aqui, ó, o somatório das forças em x é igual ao que? A zero, porque não tem aceleração e massa vezes a zero é igual a zero. Beleza, agora vamos substituir aqui colocando quem é esse somatório dessas forças. Quem são os somatórios? São todas as forças que estão atuando ali sobre o eixo x. Ou seja, o somatório das forças em x aqui é igual a... Quem está seguindo o eixo positivo de x aqui é o T. Então vai ser a tração e a força aqui de atrito e a componente do peso estão aqui no sentido negativo de x. Então a gente vai colocar menos o peso vezes o seno de 30 menos a força de atrito, que é igual a zero. Eu só vou reescrever essa equaçãozinha aqui embaixo, que vai ficar T menos P vezes o seno de 30 menos a FAT, que é a força de atrito, é igual a zero. Como eu quero descobrir a tensão, porque eu quero descobrir a força que esse bloco ele vai estar exercendo sobre esse bloco, eu isolo aqui o T e passo os outros termos mudando o sinal. Se eles estão negativos aqui, eles vão passar virando positivo. Então vai ficar T é igual a P vezes o seno de 30 menos FAT. Mais FAT, tá certo? Porque eles vão trocar o sinal aqui, ó. Era menos, vai virar mais FAT, tá certo? E aí, eu vou substituir aqui o FAT, porque eu sei que o T é igual a peso vezes o seno de 30. Ah, por que eu não coloquei peso aqui igual a massa vezes gravidade? Porque na questão ele dá o valor do peso. Ele fala que o peso é 50 newtons, então eu não vou precisar substituir. Eu só substituo pelo valor do peso mesmo que eu já sei, tá certo? E aí eu vou substituir aqui o FAT, porque como a gente viu agora na aula, FAT é resolvido através da fórmula do μc vezes a força normal, tá certo? Então a gente tem essa primeira equação. Agora fazendo a somatório, vou fazer aqui do lado, o somatório das forças em y, tá certo? O somatório das forças em y vai ser igual a todas as forças que estão atuando em y. Primeiro, quem está no eixo positivo de y? Aqui para cima tem a força normal que está seguindo o eixo positivo de y. Então vou colocar aqui normal e o peso, que aqui é a componente do peso em y, está no sentido negativo de y, está vindo para baixo. Então vai ser menos peso vezes o cosseno de 30, tá certo? Isso é igual ao que? É igual a zero. E aí, reescrevendo aqui, eu vou ter que a normal menos o peso vezes o cosseno de 30 é igual a zero. Eu posso igualar esse termo aqui, igualar normal ao peso, passando o peso para o outro lado. Ou seja, fica normal igual a peso vezes cosseno de 30. Eu inverti o sinal do peso e passei ele para o outro lado. Então eu sei que a normal é igual ao peso vezes o cosseno de 30. Eu não tenho o valor da normal aqui nessa fórmula. Eu não sei quanto a normal é. Mas eu encontrei aqui que a normal é igual ao peso vezes o cosseno de 30. Eu sei o valor do peso e também posso encontrar o valor do cosseno de 30 na calculadora. Então eu vou substituir na fórmula de cá essa informação que eu obti.
eu vou ter o quê? Que T é igual ao peso vezes o seno de 30 mais o coeficiente de atrito ali cinético vezes o peso vezes o cosseno de 30, tá certo? E aí agora eu só vou resolver essa questão apenas substituindo as informações que eu tenho, que é o peso é quanto? O peso é 50 newtons vezes o seno de 30, que é quanto? Vamos ver aqui na calculadora, só para vocês verem. Eu sei que é 0,5, mas só para vocês verem, ó, 0,5 mais o coeficiente de atrito é quanto? 0,1 vezes o peso, que é 50, vezes o cosseno de 30, que a gente vai ver aqui que o cosseno de 30 é 0,86 aproximadamente, certo? E aí agora a gente só vai resolver esse cálculo. Vou utilizar a calculadora que precisa mais rápida, vai ser 50 vezes 0,5. E aí isso aqui vai dar 25, certo? E 50 vezes 0,1 vezes 0,86 vai dar mais 4,3. Então, T é igual a 4,3 mais 25, que é igual a 29,3 newtons. Então, a gente encontrou aqui que a tensão ela vai ser igual a 29,3 newtons, fazendo esse cálculo aí, tá certo? Então, essa é a letra A. Vamos agora para a resolução da nossa letra B. Bem, pessoal, vamos agora para a letra B do exercício, e a letra B fala o seguinte: o bloco está descendo com velocidade constante, ou seja, a situação vai alterar agora. Vamos fazer um novo diagrama de corpo livre com essa nova situação. Então, nós temos aqui o nosso bloco, temos o nosso plano inclinado. Na situação aqui A, o sentido do nosso eixo foi o seguinte: o eixo positivo estava subindo, acompanhando o bloco, e o Y para cima. A gente mudou a situação, então haverá também uma mudança aqui dos eixos. Primeiro, o eixo aqui, Y, vai continuar perpendicular ao plano, mas o eixo X, como eu falei, o eixo X ele sempre vai seguir o sentido do plano. O bloco nesse plano está descendo, então o eixo de X vai ser esse aqui, ó, sentido de X, acompanhando esse movimento, tá certo? Vamos agora fazer as forças sobre esse bloco. Primeiro nós temos aqui normalmente, como sempre, que reto, né? A nossa força peso, reto aqui, tá? Aí nós vamos ter também aqui perpendicular a nossa força normal. Vamos ter aqui, continuamos tendo a força de tração, não vai, porque a corda não vai retirar essa força, porque a corda continua aqui. E, além disso, nós temos também aqui, o peso, ele não está sobre os eixos, então a gente vai ter que decompor ele nos eixos. Então vamos decompor ele aqui em Y, tá? E aqui em X. A gente sabe que o ângulo está aqui, então o ângulo ele vai ficar entre o vetor e o eixo Y. Consequentemente, a gente descobre o valor em Y com cosseno. Então, aqui vai ser P vezes o cosseno do nosso ângulo, que é 30. E aqui vai ser P vezes o seno do nosso ângulo, que é 30, tá certo? Pronto. E aí, agora nesse exemplo, na letra B, o bloco está descendo. Então, o movimento dele é para baixo aqui, ó, é descendo, deslizando nesse plano. E nós temos a força de atrito. A força de atrito vai se resistir ao movimento, ou seja, ela é contrária ao movimento. Na letra A, o movimento era para cima e a força de atrito era aqui atrás, ó, porque ela estava resistindo ao movimento. Aqui, o movimento é descendo, então a força de atrito vai ser aqui atrás, ó, porque ela está resistindo a esse movimento. Então a Fátima vai estar aqui. Beleza, agora que a gente já fez o diagrama aqui do corpo livre, a gente vai montar a segunda lei. E primeiro a gente vai fazer para Fx, para o eixo X, tá certo? Então, somatório das forças em X, e aí é muito importante que vocês analisem velocidade constante. Então, o somatório das forças em X vai ser igual ao quê? Igual a zero. Então, vamos lá. O somatório, né? Aqui, o somatório das forças em X vai ser igual a quem? Quem está atuando em X. Primeiro, eu falei para vocês que o sentido de X é descendo. Então, quem está no lado positivo de X é o P vezes seno de 30. Então, a gente vai colocar aqui, ó, P vezes seno de 30.
tá? No sentido positivo de x. E as outras forças estão no sentido negativo, porque estão indo para o lado oposto, tanto a tração quanto a força de atrito. Então vamos colocar aqui, ó, menos a tração menos a FAT, que é a força de atrito. Isso é igual a zero. Reescrevendo, nós temos que P vezes o seno de 30 menos a tração menos a FAT é igual a zero. Como eu quero descobrir a força aqui, que no caso é a nossa tração, eu vou isolar ele passando para o outro lado. Então a gente vai ter P vezes o seno de 30 menos a FAT, que vai continuar aqui, é igual a tração. Eu só passei a tração para o outro lado, tá certo? E aí aqui eu vou só organizar para ficar mais bonitinho. Ou seja, eu vou colocar o T do lado de cada igualdade. T é igual a o peso vezes o seno de 30 menos, qual é a fórmula do FAT? O coeficiente de atrito vezes a força normal. Beleza. Fazendo o diagrama agora do eixo de Fy, ou seja, do eixo y, a gente tem que Fy é igual. Quem está no sentido positivo de y é a normal, e quem está no sentido negativo é a componente y do peso, ou seja, menos o peso vezes o cosseno de 30. E aí, igualando isso aqui, a gente tem que n vai ser igual, só para isso aqui é igual a zero, então é só passar o menos p cosseno de 30 para o outro lado, virando positivo. Então, n é igual a p vezes o cosseno de 30. Essas duas forças aqui, ó, a normal e a componente y do peso, elas vão se anular, ou seja, não vai ter nenhum movimento nem para cima nem para baixo. Mas por que a gente faz o diagrama? Para a gente encontrar essa relação aqui, porque ela vai ser importante para que a gente substitua na fórmula de K. Isso tanto na letra A quanto na letra B, tá certo? Agora que a gente encontrou que a normal é igual ao peso vezes o cosseno de 30, eu vou substituir nessa outra fórmula, tá certo? Então, vou pegar essa fórmula aqui, eu vou jogar ela aqui para baixo. Então vai ficar T igual a o peso vezes o seno de 30 menos o coeficiente de atrito vezes o peso vezes o cosseno de 30. Agora eu apenas substituo os valores. Então a tensão é igual ao peso, que é 50, vezes o seno de 30, que a gente sabe que é 0,5, menos o coeficiente de atrito, que é 0,1, vezes o peso, que é 50, vezes o cosseno de 30, que a gente já obteve aqui na outra questão, então não precisa recapitular. A gente obteve aqui o cosseno de 30 é 0,86, ó. A gente obteve aqui, então a gente não precisa recapitular. Então a gente só coloca aqui, ó, 0,86. E agora eu vou para a calculadora para que a gente veja quanto que isso aqui dá. Vai ser 50 vezes 0,5, que a gente sabe que vai dar 25, então T é igual a 25, menos 0,1 vezes 50 vezes 0,86. Isso é igual a 4,3. Então a tensão vai ser igual a 25 menos 4,3, que é igual a 20,7 newtons. Então, aplicando essa fórmula, vocês viram, a gente utiliza aí esse conceito de atrito, e aí é importante que vocês tenham essa noção que o atrito ele vai ser essa força de resistência, ou seja, vai estar contrária ao movimento ali daquele objeto ou daquele corpo, e ele tem essa fórmula ali, o coeficiente vezes a normal. E aí a gente encontrou que na letra A, em que o bloco está subindo, ele vai ter uma tensão de 29,3 newtons. E na letra B, que o bloco está descendo, a tensão da corda é de 20,7 newtons. Tá perfeito? Vamos agora para outro exercício de atrito.